Usa, Senhor. Enche o teu vaso, Espírito Santo. Glória a Deus. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Glória! Oh Glórias a Deus! Deus por esta Tu não noite, vê formosura, tu vê qualidade, por Jesus. tudo que o Senhor já tem feito nesta noite. Deus! Cantar Eu me alegro nesta noite porque já ouvi o Senhor falar. Deus é fiel, é maravilhoso. Sou grato a Ele por esta oportunidade de estar na casa dEle, Aleluia! juntamente com os irmãos, para louvar e adorar o nome dEle. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Glória, Jesus. Aleluia. Quero que os irmãos abram suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus. Mateus capítulo 24. Aleluia, Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mateus capítulo 24, versículo 13. Apenas este versículo, Aleluia. que vai dizer assim a palavra do Senhor. Os irmãos já encontraram? É um versículo bem conhecido, né? Que diz assim: aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Aleluia. Louvado seja Deus. Aqui na minha tradução está assim, mas na dos irmãos eu acho que está assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. Glórias a Deus. E nesta noite, louvado seja Deus, quero compartilhar com os irmãos este versículo que o Senhor colocou em meu coração nesta noite, e abordar um tema sobre dois crentes em Jesus que perseveraram até o fim. Louvado seja Deus. Dois crentes em Jesus que perseveraram até o fim. E está escrito na palavra de Deus. Mas sabemos que ao longo desses anos, desde a morte e ressurreição de Jesus, muitos partiram com Jesus. Louvado seja Deus. O primeiro foi aquele ladrão na cruz. Estava ali ao lado de Jesus. Ele creu que Jesus era o seu Messias, o seu Salvador. E na última hora da sua vida, ele se entregou a sua vida a Jesus. Louvado seja Deus. Creu em Jesus, recebeu a salvação. Louvado seja Deus. Eu ia falar de Estevão, mas o tempo já está corrido, né? Então eu vou falar desse ladrão. Este ladrão que, quando não conhecia Jesus, fazia coisas erradas. Mas Jesus estava ali na cruz, juntamente com ele. E aquele homem, reconhecendo Jesus como Salvador, como Messias, então ele disse para Jesus: Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. Jesus passou o dia com aqueles homens, era um à direita e outro à esquerda. E durante o dia em que Jesus foi crucificado, juntamente com aqueles homens, que a Bíblia diz que eram salteadores, Jesus passou o dia sendo zombado, sendo caluniado. As pessoas riam dele, as autoridades, o povo, dizendo para Jesus: se tu és o Cristo, desça dessa cruz, para que a gente creia. Outros diziam: se tu és realmente o Filho de Deus, salva a ti e a nós. Mas o que aquele povo não sabia, que Jesus estava salvando eles. Glória seja dada ao nome do Senhor. Que Jesus estava salvando
à humanidade que Jesus estava preparando o caminho para o céu. E Jesus calado, sem dizer uma palavra, porque Jesus e o Pai sabiam que Ele estava ali, era para salvar. Louvado seja Deus. Então aquele crente em Jesus, ele foi salvo, recebeu a salvação, e isso é importante, crer em Jesus. É por isso que a gente diz que somos crentes, porque é a palavra de Deus que diz. Quando Jesus teve um encontro com Tomé, após a sua ressurreição, Tomé ainda não estava acreditando que Jesus tinha ressuscitado. Então Jesus aparece para Tomé. E Tomé tinha dito antes para os discípulos, dizendo: eu não creio que ele ressuscitou. Eu só creio se eu tocar nele, se eu ver as suas mãos, se eu tocar em seu corpo, se eu ver as feridas. Então Jesus aparece para Tomé e diz assim para Tomé: Tomé, toque em mim, veja as minhas mãos, veja o meu corpo, creia, não seja incrédulo, mas crente. Foi daí que surgiu a palavra crente. Crente é aquele que crê no sacrifício de Jesus, crê que ele morreu, crê que ele ressuscitou. Louvado seja Deus. É por isso que nós somos crentes, porque somos crentes em Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Então, Já. Tomé, ao ver o Senhor Jesus ressuscitado na sua frente, ele se prostrou e disse: Senhor meu, Deus meu. A partir dali, Tomé passou a crer. Louvado seja Deus. Aí Jesus disse para ele: bem-aventurados que não viram, mas creram. A gente não viu Jesus, a gente não sabe como é o seu rosto. Louvado seja Deus. Muitos dizem que Jesus tinha um cabelão, mas não, a Bíblia não fala como Jesus era. Mas a gente crê que Ele foi à cruz pelos nossos pecados. A gente crê que Ele ressuscitou ao terceiro dia. Louvado seja Deus. A gente crê que Ele está vivo e que em breve Ele vai voltar. Louvado seja Deus. Então, aquele ladrão na cruz foi o primeiro crente em Jesus, que perseverou até o fim e foi salvo na pessoa bendita de Jesus. A Bíblia vai nos falar também de um certo homem, conhecido por nós, Paulo, que antes era Saulo. Ele, antes de conhecer a Jesus, era um judeu que estava fazendo ali algo para os judeus, e ele achando que estava fazendo serviço a Deus. Então aquele homem começou a perseguir os cristãos, aqueles que crêem em Jesus. E ele achando que estava fazendo a coisa certa. Não, eu estou fazendo algo para Deus. Eu tenho que acabar com essa seita, porque esse Jesus é falso. Mas chegou um dia em que Jesus marcou encontro com Paulo. Louvado seja Deus. Ele ia para uma cidade chamada Damasco, ia atrás dos cristãos, dos servos de Cristo, daqueles que criam no Senhor Jesus. Chegando no meio do caminho, o Senhor Jesus aparece para ele e fala para Saulo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele, ouvindo aquela voz, ele ficou trêmulo, ele caiu do cavalo, ficou cego, a Bíblia vai dizer, e ele diz: quem é, Senhor? E aquela voz diz para ele:
eu sou Jesus a quem você persegue. Ele estava perseguindo os crentes em Jesus e ele não sabia que aquele povo sofrido tinha um dono e era o próprio Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Eu e você temos um dono. Glórias a Deus. Nós pertencemos ao Senhor Jesus, porque Ele nos comprou com o seu sangue lá naquela cruz. Louvado seja Deus. Então, a Bíblia vai nos dizer que aquele homem passou 3 dias sem ver, ficou cego e teve uma visão que um homem chegava até ele e colocava as mãos sobre ele e ele ia voltar a enxergar. Louvado seja Deus. E foi exatamente o que aconteceu. Chegou um crente em Jesus, chegou até ele e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que apareceu a você no caminho me mandou vir aqui e colocar as mãos sobre você, e você vai passar a enxergar de novo. Então aquele homem, aquele discípulo de Jesus, colocou as mãos sobre Paulo, e aquele Paulo, que era Saulo, louvado seja Deus, passou a enxergar novamente. E a partir daquele momento, Paulo, que era um perseguidor dos crentes em Jesus, ele passou a ser perseguido. Glórias a Deus. Ele se tornou um crente em Jesus. Louvado seja Deus, porque ele conheceu a verdade. Ele agora estava andando na verdade. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a partir dali ele começou a pregar sobre Jesus, falando que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias, é o Salvador. Louvado seja Deus. Então Jesus mudou a vida daquele homem. Glória seja dada ao nome do Senhor. E a gente vê pela Bíblia o que Paulo passou por amor a Cristo. Passou perseguições, foi apedrejado várias vezes, sofreu prisões por levar a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, por dizer que é crente em Jesus. Mas ele dizia que ele estava fazendo a coisa certa. Agora sim, ele estava fazendo a coisa certa, que era servir ao Senhor Jesus, que era ser crente no Senhor Jesus. E ele vai dizer que ele se alegrava por tudo aquilo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Ele abriu muitas igrejas, pregou a palavra do Senhor em vários lugares, fez várias viagens, levando a palavra do Senhor, e muitos se converteram ao Senhor Jesus. Chegou um tempo que Paulo partiu. Ele veio a morrer. E ele disse em suas palavras: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Glória seja dada ao nome do Senhor. Ele foi perseverante até o fim e foi salvo na pessoa bendita do Senhor Jesus. E é um exemplo para cada um que está aqui. Nós temos que perseverar até o fim. Louvado seja Deus, para que possamos ter o direito de entrar nos céus. Então, meus irmãos, a gente devemos nos orgulhar por ser crente em Jesus. Devemos agradecer a Deus, porque Ele teve misericórdia de cada um de nós, nos resgatou do mundo e hoje estamos no seu caminho. Hoje estamos na sua presença. Louvado seja Deus. Cada um aqui tem uma história, cada um aqui tem um passado, mas Jesus não quis saber disso. Jesus queria salvar cada um de nós. Louvado seja Deus. Jesus queria trazer cada um de nós
para a sua presença, para o seu caminho. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então devemos nos orgulhar por ser crente em Jesus. E que a nossa carreira, como disse o próprio Senhor Jesus, seja até o fim. Louvado seja Deus. Aqueles que vão partir com Jesus, já vai partindo para a glória. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas aqueles que ficarem serão arrebatados. Louvado seja Deus, porque o arrebatamento vai acontecer. E quando menos esperar, aquele povo que chamava pelo nome de Jesus, aquele povo que dava aleluia, aquele povo que dava glória, aquele povo que ia para a igreja, esse povo um dia vai sumir dessa terra. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque Jesus vai levar este povo tão sofrido aqui na terra, tão rejeitado, mas a gente sabe que o nosso Jesus, Ele nos ama. Louvado seja Deus. Então, irmãos, esta é a palavra que eu deixo esta noite. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.